Oh, Padre Celestial, Amém. nós te damos obrigado por esse momento, Sim. porque podemos estar aqui, Senhor, em todo momento, em todo lugar. Amém. O teu nome, tua pessoa estão disponível. É verdade. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, que o Sim. Senhor possa continuar ensinando, exortando, corrigindo, educando. Amém. Nosso coração está aberto, nossos ouvidos, Sim. para tudo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Sim. Senhor, abençoa os irmãos, Amém. aqueles que estão em distintos lugares, Ale- distintas situações, Aleluia. que tua palavra alcance a todos eles em qualquer lugar. Amém. Senhor, entregamos a Ti nossa vida Amém. e essa reunião, Senhor, Amém. que seja rica na tua presença e na tua palavra. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí o irmão Maurinho entrou aí. Amém. 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 Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos. Aí entrou o Genaro, irmão Genaro. Estamos perguntando por Estavam Genaro. perguntando por ele. Tudo bem, irmão Genaro? Fala, Chegou, mano. chegou agora? Tá Cheguei bom? agora. Não, mas está começando agora. Estamos começando agora, Juninho. Tá bom? Aleluia. Amém. Que bom. Vamos começar com Tito, capítulo 2, versículo 11, né? Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. É um versículo conhecido, mas é muito rico. E disse assim, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente celoso de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Maravilhoso, né, irmãos? Você sabe que nós estamos compartilhando com a Lília hoje um sentimento aqui no versículo 14, quando ele disse que a si mesmo cedeu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo celoso e exclusivamente celoso de boas obras. A expressão que usa, irmãos, é aqui a fim de remir-nos. Nós sabemos, e ficou claro, acho que para todos nós, o que significa a redenção. Mas quando ele usa a palavra e remir-nos de toda iniquidade, é uma expressão que vai além. Vamos dizer, quando você lê essa frase, irmão, não deveria ser toda iniquidade, deveria ser nos remir-nos da iniquidade. Mas aqui ele diz de toda iniquidade. Mas para entender isso aqui, irmãos, nós precisamos ir em Salmos 51. Olha que lindo, irmão. Salmos 51. Esse aqui é a experiência de Davi. Davi, depois que Natan repreendeu ele, né? Ou que trouxe a palavra do Senhor para ele, né? Esse é um cântico de Davi, quando o profeta Natan veio de ter com ele, depois de ter ele entrado em Betseba, ao mestre do canto Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ter com ele, depois de haver ele possuído em Betseba, é, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão de tuas misericórdias. Apaga, ó a expressão, irmãos, apaga as minhas transgressões. Agora o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui, irmãos, faço uma distinção entre iniquidade e pecado. Isso que nós estamos vendo, irmãos. Eu achei muitas vezes, quando li a iniquidade, ou purificar de toda iniquidade, como que diz respeito ao pecado.
E quando você vai considerar o versículo 14 lá de capítulo 2 de Tito, ele nos redimiu de toda a iniquidade. Então, eu entendia toda iniquidade que era todo pecado. Mas aqui, né, quando você lê o versículo 2, ele faz a distinção. Iniquidade, por um lado, mas também purificar de todo pecado. Você vê que impressionante, irmãos. E vamos agora, por favor, me acompanha no versículo. É, segunda Tessalonicenses. É impressionante isso aqui, irmãos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem Da iniquidade. da iniquidade, o filho Da da perdição. perdição. E, logicamente, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, olha que interessante, irmão. Quando você vai na palavra, na raiz da palavra em hebraico, iniquidade, e é interessante aqui em Salmos, quando você lê iniquidade, essa palavra, irmãos, ele disse errar o alvo. Então, quando você disse iniquidade ou errar o alvo, também em grego, a palavra pecado significa errar o alvo. Agora, por que Irmão que Vitor, vem? Sim, irmão. no Salmo 51 que você pegou, Sim. aí no versículo 1, ele fala assim que é a culpa. Nessa versão aqui, no Sim. versículo 2 diz que é a rebeldia. Isso, e eu ia chegar nesse, irmão. Rebeldia. E agora, nesse segunda Tessalonicense, Sim, fala assim no versículo 3: sim. não se deixes enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha, e Essa venha um aí, homem da perversidade, essa aí. aquele que Esse era o traz. ponto. Muito bom, irmão. Você sabe, irmão Genaro, que eu ia levar para lá, né? Mas justamente isso é o que ficamos impressionados hoje. Porque quando Amém. ele fala de iniquidade, está falando da rebelião. Por que que tem Isso. diferença, irmãos, entre rebelião e pecado? Por exemplo, vamos lá, 1 de João, capítulo 3, versículo 4. 1 de João, capítulo 3. Você viu, irmão Mauri, que lindo isso aqui? Muito bom. Na King James também tem a versão chamada Culpa. Olha, culpa. Olha isso aqui diferente, né? Mas a palavra, quando você vai na tradução, o Genaro trouxe com mais profundidade. E rebelião expressa melhor o que está querendo dizer ali, né? Rebelião e pecado. Por que que rebelião está diferente do pecado? Nós vamos ver agora. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, viu? Esse versículo aqui nos mostra que pecado é transgressão da lei. Mas quando você vai em Mateus capítulo 7, né? Mateus capítulo 7, versículo 23. E aqui você sabe que está falando dos falsos profetas, né? Então ele disse, eles vão falar no versículo 22, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí o Senhor vai falar, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. A pergunta para o Genaro, como diz ali, irmão?
vocês que desobedecem à lei. Que coisa impressionante, você viu? Então você tem uma coisa ligada na outra, irmãos. Eu nunca vi que o pecado é uma rebelião, irmãos. Ou seja, você não está debaixo da lei. E aí, irmãos, você sabe que hoje nós ficamos muito impressionados porque a gente sempre tem promovido que, por exemplo, né, no estudo que nós estamos fazendo em Gálatas, né? Paulo era muito claro em que os irmãos não podiam voltar para a lei, que eles não podiam acrescentar algo à fé. Que dirá a lei, né? Mas quando você entra nessa linha agora, você vê que você está debaixo da lei. Ou seja, quando você peca, você não está debaixo da lei. Ou quando você está na fé, você está na lei, mas não na lei de Moisés, irmãos. Você pode colocar a lei de Cristo, se quiser. Mas principalmente, irmãos, sabe como que nós podemos entender isso aqui? Nós já voltamos, irmão, nesse aqui, porque é muito bom. Mas é Romanos 8, versículo 2, versículo 3. Olha o que diz lá, Romanos 8. A lei do Espírito. Isso, irmão. Esse aí, capítulo 8, versículo 3. Versículo 2 primeiro, né? Isso, versículo 2. Porque a lei do Espírito, oi, irmão, que impressionante. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando a seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, olha, irmão, no tocante à rebelião, ou no tocante a não andar na lei, a lei do Espírito, com efeito condenou Deus na carne de Jesus o pecado. E aqui o pecado está personificado, irmãos. Porque, por exemplo, você pode falar os pecados aqui? Não. Não pode falar os pecados, aqui não entra. Porque quando ele está falando do pecado, estamos personificando, assim como em Romanos 7, Paulo vai apresentar uma lei dentro dele que o leva cativo a fazer o que não quer. Ele, com a mente, é servo de Deus. E ele tem predisposição para servir a Deus. Mas no seu interior, na carne, ele é escravo do pecado. E ele encontra uma lei, né? Como diz lá Romanos 7, voltando um pouquinho à página. Ele diz, Espera né? que eu vou ler um pouco. Espera que eu vou ler um pouco essa versão. Do Ó, versículo pode, 2, irmão. 2 de 8:2. Tá. Fala assim: Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Sim, A lei, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza sim. humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ou enviar seu filho, ao enviar seu filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Que Com coisa. isso, olha só, irmão, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Amém. Puxa. E aqui em Gen, como fala, irmão Mauri? É, na King James fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sim, mesmo que o Aro também. Fala a mesma coisa. Muito bom, hein? Agora é interessante, irmão, quando nós lidamos com essa, vamos dizer, dentro dessa visão que nós estamos colocando, né? Você tem a iniquidade, você tem o pecado. Estão interligados. Mas quando você vai ainda lá, irmãos, quer ver? Vou mostrar para os irmãos aqui uma coisa que fiquei também muito impressionado aqui. É, versículo Hebreus 10, 17. Ó, olha que impressionante, irmãos. Hebreus 10, 17.
Está sendo um contraste aqui entre o sacrifício, né? Entre aquele sacrifício de animais que não conseguiam trazer a justiça ou não apagava o pecado, né? Ele vai mostrar do único sacrifício e o versículo 17 diz, o versículo 17 vai dizer, e acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, no sacrifício do Senhor, e isso que é o destaque, no sacrifício do Senhor, na entrega do Senhor pelos pecados, ele não só apagou os pecados da humanidade, mas também as transgressões ou a iniquidade, irmão. Isso aqui é um destaque muito importante. Por que que nós trazemos a distinção de iniquidade e pecado? Não é a mesma coisa? Você pode se sequenciar uma da outra, mas não é a mesma coisa. Sempre, irmãos, que nós não nos sometemos a essa lei do Espírito, a lei de Cristo, a vida de Deus que está em nós, nós estamos voltando para a nossa própria. Você não tem como servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a si mesmo. Lá em Mateus fala das riquezas. Mas o porquê que o homem serve a riqueza? Porque é do interesse dele. Ou seja, quando a Irmão, pessoa... Sim, irmão. irmão Vitor, Sim. seria a iniquidade uma indução e o pecado é o fato Isso, irmão. Ela é uma, ou a é uma... prática? Exatamente. Por isso que quando vai falar do homem de iniquidade, que é um homem sem lei, né? Você vai falar assim, um homem sem lei. É o homem de iniquidade, que é o anticristo, que vai se manifestar, é denominado como o homem da iniquidade. O homem Vitor, sem lei. Irmão Carlos, pode falar. Vitor, eles são parecidos, vamos dizer que eles andam de mãos dadas, né? São um Sim. parente, primo irmão, né? Primor... Só que é o seguinte, Sim. eles não são iguais porque o pecado você pode cometer porque você é fraco, porque você enfraqueceu, foi tentado, caiu nela, né? Você pecou, né? Vou Sim. dizer assim. É claro que você vai contra a lei. De qualquer maneira, é ir contra a lei. Mas não é que você não tem consciência da lei. Você tem consciência da lei, mas por causa da fraqueza, você cometeu aquilo e é pecado. Na verdade, o conceito correto de pecado é errar o alvo, né? Mas Sim. no caso de homem de iniquidade, ou a prática da iniquidade é bem diferente. O homem da iniquidade é muito mais sério. Por exemplo, vou colocar um exemplo, né? A Bíblia fala assim: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Sim. Quem é? Ele é a própria pessoa do Senhor Jesus. Sim. Mas ele também é o pão da vida. Quer dizer, ele dá vida. Ele é o pão, mas ele dá vida. A pessoa dele é. Nesse caso do homem da iniquidade, ele não é simplesmente praticante do pecado. Ele é muito mais profundo que isso aí, porque ele é uma pessoa que, que não dá importância à lei. Ele Isso. não respeita a lei. Ele não tem Isso. limite. Ele não está nem aí com que seja errado ou certo. Na verdade, sim. Vou ler uma coisa aqui. Diz que a palavra pecado é amartia, katak, errar o alvo. Sim. É uma falha que a gente pode ter. Não tem problema quanto a isso, porque o Senhor pode perdoar. Mas o homem da iniquidade, ele é muito mais sério, porque não é só ocasional o pecado dele. Não é só Sim. visível, né? Ele esconde uma força por dentro. A mente dele, o comportamento dele já é em contra de toda a lei. Para ele não existe lei, então ele vai em contra de tudo. Então é isso que o homem da iniquidade vai fazer. E tem a sua palavra própria também, que depois você pode Sim. até falar sobre isso, né? Isso, Que exatamente. seria, seria anomia. Isso. E a palavra É. certa é desprezo pelo alvo em si. É a I- atitude de quem diz: eu não me importo com a meta, não me importo com as regras, não quero saber nada de regras. Sim. Isso é o homem da iniquidade. Então vai em conta de Deus. O outro, o pecado, ainda você pode se arrepender, Sim. mas o homem da iniquidade não tem solução nenhuma. E a gente também pode cair em iniquidade, só que a gente não é homem da iniquidade, pratica a iniquidade
Mas uma vez que o Senhor te ilumina, você ainda pode se voltar para Ele e o Senhor te perdoar pelo sangue dele, né? Pelo Sim, sacrifício que ele fez. muito bom. E o destaque que o irmão trouxe, a distinção é quando você vai em 2 2, 3 e disse o homem de iniquidade, ali a palavra é armatia. Armatia não é a mesma que é usada quando em Mateus 7, versículo 23, é dito, apartai-vos de mim, homens que praticais iniquidade. Então, praticar iniquidade ali não é armatia, é anomia. É diferente a palavra. Então, armatia é um pouco mais forte, como o irmão trouxe, porque ele está dizendo que ele nunca esteve sobre a lei. E armatia, é, anomia, que é lá a iniquidade, porque ele se aplica àquele que estava sobre lei, mas se desviou. Viu a diferença? Ou seja, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer que deliberadamente aquela pessoa que estava conhecendo a verdade ou que estava envolvido com as coisas de Deus se desviou dela. Por isso que disse: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas aqui ele disse: até que seja revelado o homem da armatia. Armatia é aquele que nunca esteve sobre lei. Viu a diferença? Ou seja, nunca levou em conta a Deus. E aqui é interessante, irmãos, porque podemos dizer que envolve um grupo de pessoas, e é interessante, esse grupo de pessoas que em Romanos 1, versículo 17, vai trazer essa referência. Os irmãos lembram que diz que por quanto não tiveram em conta Deus, Deus entregou a tais homens a sua própria mente, tá? Entregou a esses homens a sua própria cabeça, né? Lembra disso, irmão? Eles, tendo conhecimento de Deus, não reconheceram como Deus, não lhes deram graça, né? Não reconheceram a Deus. Eles tinham conhecimento, mas não levaram em conta a Deus. Viu essa distinção, irmão? Essas pessoas foram entregues a si mesmo. Essas pessoas não Eles, pertencem a Deus. Pode falar, irmão Carlos. ele não tinha só uma falha moral, eles, né? Que a Isso, falha moral ainda você pode ser iluminado, mas eles têm uma força ativa por dentro, né? sim, De rebelião, a palavra correta é insurreição, né? Contra Deus, contra a soberania de Deus, na verdade, o sentido correto, né? sim, Então, É, muito por mais outro profundo, lado, né? também, sabendo ele tá praticando a rebeldia, né? Por isso que o isso, Davi falava, né? Ele sabia, conhecia Deus, mas ao mesmo tempo ele desobedeceu e praticou a iniquidade, que seria a sim, rebeldia. Ele se rebelou temporariamente à lei de Deus. isso. É isso? Justamente porque que está entrelaçado, o Genaro ele acertou no ponto. É assim, quando você peca, quando você vai lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 4, ele disse que todo pecado é transgressão da lei. Ou seja, você não se somete àquilo que vem de Deus, o que Deus estabeleceu, né? Lembre, irmão, Deus nunca estabeleceu nada para aquele que não é dele. Para somente Deus estabelece algo é para aqueles que são dele, irmãos. Então, como que nós pecamos? Como que nós erramos o alvo? Não estamos daquilo na qual que Deus predeterminou. Para nós que estamos na fé, Deus predeterminou, né? Então, quando você peca, aí você não está naquilo que Deus predeterminou. Então, toda transgressão da lei é o quê? É pecado. Mas, ô, irmãos, vai esse versículo aqui em Romanos. Olha que impressionante, irmãos. Ó, você vai ficar impressionado agora. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Leia na tua versão, irmão Genaro, por favor. Romanos 14. 23, irmão. Mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado de comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa em convicção, está pecando. Olha só. Isso? Isso mesmo. Aqui na versão Ara fala assim, né?
mas aquele que tem dúvidas se é condenado sem comer, porque o que faz não provém da fé. Então, quando não provém da fé, está pecando porque não provém da fé. Ele que está dizendo, né? Porque o que faz não provém da fé. Tudo, olha aqui a expressão, tudo que não provém da fé é pecado. Como falar a versão King James, irmão? Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com a fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Aí, ó. Ou seja, a pessoa que deve na fé, ela tá comendo, mas está pecando porque não provém da fé aquilo. É isso que está dizendo, né? Então, quando você vai em 1 João 3:4, então, o que seria pecado? É transgressão da lei. Mas quando você vem aqui em Romanos 14:23, o que é pecado, irmão? O que não provém da fé, viu? Então, vai mostrando para nós uma coisa muito interessante. Irmãos, tudo começou em Tito para mim. Trouxe muita. Provocou em mim investigar. Você sabe, irmãos, voltando lá de novo, vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler o 13 e 14. E disse: aguardando a bendita esperança, a manifestação gloriosa de nosso Deus Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. A expressão toda iniquidade. Como pode ser toda iniquidade? Não é a iniquidade que o Senhor não redimiu? Toda iniquidade? Tem tanto assim iniquidade? Isso que foi a pergunta de hoje para mim, né? E Sim. purificar Tem, para si. Pode falar, irmão. temos, né, a nossa natureza propriamente, né? Sim, Ele é rebelde demais. Então ele precisa nos libertar dessa iniquidade de toda, porque a iniquidade ela tem o sentido de menosprezar a lei. E segundo o homem caído, ela menospreza a lei, mesmo que ele tenta sim guardar a lei. Mas na verdade, quando ele se deixa livre ele menospreza totalmente todo tipo de regra. sim, A regra de Deus, né? Ele entorta, ele vai torcer tudo, né? Então ele tem uma palavra que eu li aqui, fala disposição interna maliciosa. De qualquer maneira, quando você não vive no espírito, quando você não coloca a mente no espírito, tem uma disposição muito natural e contra Deus, com aparência de espiritualidade até mesmo, né? Então isso te leva a errar e às vezes a gente não, vamos usar a gente, né? Claro sim. que nem sempre estamos nessa condição, estamos sem nenhum remorso, não importando se a gente não esteve em conta da justiça de Deus ou não, às vezes para benefício próprio. Então isso é muito, o Senhor precisa nos limpar, libertar Amém. totalmente de toda a iniquidade. Amém. E são várias formas que ela vem, né? Não é como o homem da iniquidade, lógico, mas a gente pode se praticante da iniquidade de forma inconsciente. Isso, irmão. E trazendo o ajuste, a relação do versículo de toda iniquidade, você tem um contraste agora. O que seria o contraste de toda iniquidade? Todo pecado. Todo pecado, tá vendo? E aí, claro, logicamente, quando você fala todo pecado, nós estamos ainda na carne. E João, ele fala, se alguém disse que não tem pecado, é o que ele? Mentiroso. É mentiroso. Então, nós estamos nessa caminhada, irmãos, e nós precisamos perceber que é um constante com Deus. Por exemplo, quando você vai em Hebreus 10:14, o que diz? É constante. Porque com uma única oferta, que é o sacrifício e a redenção do Senhor Jesus Cristo, com uma única oferta, para sempre vai falar, né? É, quanto estão sendo, olha essa expressão, estão sendo santificados. Ou seja, por um lado já aconteceu, mas por outro lado precisa acontecer. Você vê que impressionante isso aqui? Ou seja, santificação, quando nós falamos assim, nós estamos caminhando para a plenitude da santificação. Qual que seria a expressão máxima desse processo de santificação?
ser igual a Ele. Santificação não é meramente, irmãos, é um bom comportamento ou ser pessoas que não se importa mais com esse mundo, vamos dizer, né? Você vive em É função das coisas apenas, de Deus. Hein? Pode é falar, a irmão plena Jean. filiação. É a plena Isso filiação. é a plena filiação. Ou seja, nós estamos sendo santificados porque estamos caminhando para aquele dia da santificação. A Para plenitude o da Ió. santificação. Isso, hoiostesia. Então, santificação plena, ou esse processo de santificação, ocorre na hoiostesia, que é quando nos tornamos igual a Ele. Agora, é interessante, irmãos, tudo que não provém da fé é o que agora? Pecado. É pecado. Por isso que o encorajamento, nós, o que está ocorrendo em nós pela palavra, o que está produzindo em nós, é nos habilitando para toda boa obra. Veja comigo esse versículo que Paulo encoraja. Paulo é muito enfático quando ele fala, irmãos. Logicamente, 2 Coríntios, os irmãos já conhecem, mas eu queria encorajar com outro versículo que também vamos dizer, é forte, Tiago, capítulo 2. Olha aqui, irmão. Tiago, capítulo 2, versículo, o versículo diz assim: afastai-vos de toda imundícia, acolhendo, acolhei a palavra em vós implantada, diz desse jeito. Em Tiago né? E eu acho que 2, não tô achando aqui, versículo, Olhei com mansidão. acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para produzir alguma coisa. Eu não lembro agora onde que está, mas está em Tiago 2. Eu estou procurando aqui. É, sim, bom, mas esse é o conteúdo, né? Você vê, irmãos, por um lado, disse que você tem que acolher a palavra em você implantada, a qual é poderosa para produzir aquilo que Deus quer. Então, nosso diário viver, nós não podemos dizer assim, irmãos, já aconteceu tudo em mim. Já está tudo realizado em Cristo, mas nada aconteceu em mim. É por isso que nós precisamos ser limpos. Quando você pega uma oração de Davi, né? Davi, ele estava com aquela experiência de pecado que nós lemos ali no capítulo 51. Ele pede para ser limpo de todo pecado e de toda transgressão, que é toda rebelião contra Deus. Quando, irmãos, nós agimos por nós mesmos, tomamos decisão por nós mesmos, já é transgressão, já é a iniquidade. É um tipo de rebelião. Porque toda vez que nós optamos por fazer a nossa própria, estamos deixando de lado o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu todas as coisas em Cristo. E nele nós somos mais que vencedores. E Deus estabeleceu, vamos dizer, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, né? Por meio da fé. Agora, quando nós estamos em nós mesmos, fazendo por nós mesmos, então o que que acontece? Nós estamos, vamos dizer, andando nos caminhos da iniquidade, sem lei. Nós não estamos nesse espírito da vida que está operando em nós. Não, estamos em nós mesmos. E é por isso que vem, muitas vezes, como dizer, a reflexão, a gente vem, por exemplo, é levado para você se arrepender, para se voltar ao Senhor. E quando você se volta ao Senhor em oração, o que que sai de nossa boca? Não é Senhor nos perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me limpa, tira a minha rebelião. Não são essas expressões que nós usamos? Então, como fica mais claro, irmãos, nós abordamos dessa maneira? Não fica mais claro? Tá impressionante? E, irmãos, voltando aqui, voltando na leitura, por favor, me acompanhe aqui. Nós estamos Tito, né? Tito capítulo 2, versículo 11, 12. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem. Ó, irmãos, a graça de Deus se tornou salvadora em tempo passado ou ela se tornou em tempo presente contínuo? Estou. É, é, a, a,
A graça de Deus se manifestou salvadora em tempo passado ou em tempo presente contínuo? Presente contínuo. Presente contínuo. Ou seja, nós experimentamos no passado a graça que nos colocou em Deus, que nos trouxe o perdão, que nos trouxe a justiça, que nos reconciliou e até nos glorificou, na graça que se manifestou. Mas nós precisamos andar nessa graça. Como é que diz, né? Que por meio de Moisés, o que aconteceu por meio de Moisés? Veio a lei. Mas por meio de Cristo veio a verdade e a graça. Então, a graça que se manifesta em nós não é uma vez no passado. Ela precisa ser constante para nós. E por meio dessa graça que se manifesta, é o que versículo 12 fala. Eu não sei como que fala na versão do Genaro aqui, mas aqui fala educando-nos para que renegadas a impiedade. Olha que impressionante, irmão. Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata e justa e piedosamente. Como fala a tua versão, irmão? 12, né? Sim, 12 e Somos, 13. instru... Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, Puxa, que impressionante. enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Maravilhoso, né, irmão? Aleluia. Esse é o seu sentimento que eu trouxe para os irmãos, que ganhamos hoje com a Lília, né? Como que nós estamos, por essa graça, sendo educados para que renegar, a expressão que usa a Genaro ali, muito boa, né? Para que nós deixemos aquela vida velha, né? Onde a iniquidade tomava conta. Você vivia para você mesmo, mas agora, pela graça de Deus, que é aquela graça sobre graça sendo manifestada, nós aprendamos a viver para Deus. Irmãos, eu pergunto, vou falar para mim mesmo, né? Eu já aprendi a viver para Deus ou não? A graça está nos educando, irmão. A graça está sendo manifestada. A graça está ensinando, mas lembre que aconteceu com os Gálatas, eles decaíram da graça. Viu o que faz decair da graça, irmãos? Pecado? Não, normalmente o que te faz decair da graça é quando você volta para os rudimentos da lei, ou quando você sai do evangelho. É, servir a Deus na carne, ele está falando. Ou seja, o que nós não podemos sair é da graça que nos educa, que nos traz as coisas, que nos revela as coisas de Deus. Logicamente, irmão, nós estamos falando do Espírito. Se nós falamos da graça, como que se manifestou a graça? E você pode lembrar, 2 Coríntios capítulo 9, né? Versículo 8. Vós conheceis a graça de Deus, né? Que de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é? Que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Então, o que a graça faz, irmãos? Nos traz tudo que Deus é. Agora, Enriquece. nos enriquece. Mas sabe, irmão, um sintoma que quando a gente não está na graça, a gente não consegue tocar as coisas de Deus. Ou a gente não consegue ter deleite nas coisas de Deus. Esse é um sintoma que a gente não está na graça. Porque a graça de Deus que se manifestou salvadora a todo homem é para nos tirar daquela condição velha, irmãos, que nós fazíamos nossa própria vontade, mas pela graça de Deus que se manifestou salvadora, que está operando em nós os que cremos, nós estamos nos tornando ricos de Deus. Mas não é que você já é rico e não quer mais nada de Deus. Não, é um constante, irmãos, constante voltar para isso. Eu fui estimulado hoje na conversa, irmão, para que seja cada vez mais para mim o desejo da riquezas insondáveis de Cristo. Eu não quero, como disse, estacionar. Eu quero me deleitar mais e mais ao ponto de que essa graça possa fluir de nós. O que a graça de Deus faz conosco, irmãos? Nos faz que reneguemos aquela vida velha
e nos apropriemos daquilo que é a novidade de vida, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, todas se fizeram novas. Não é maravilhoso, irmãos? Então, esse é o sentimento que eu queria compartilhar com os irmãos, e os irmãos podem continuar falando, né? Glória a Deus. Essa distinção de Tito, Sim, quando fala nos limpar, né? sim. Tanto do pecado. Como é que diz esse versículo? Pecados ou pecado? Para nós limpar. E Tito, né? Tito 2. Sim. Agora, dice, é, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piadosamente. Não, aquele versículo que leu que fala de iniquidade e pecado. Ah, No começo. sim. Hebreus, né? Não, você acabou de ler. É Tito, né? Tito? É Tito que você leu. Você Sim, partiu desse versículo. Tito 2:11. Você começou com esse Assim, versículo, né? a fim de redimir-nos de todo pecado e da iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente celoso de boas obras. É de pecado e de É, iniquidade, né? isso. Não disse de pecados. É. Aqui não disse de pecado, disse redimir-nos de toda iniquidade. De toda Só. iniquidade, tá? É. Mas aí em João, fala o versículo 1 de João, né? Fala assim, Sim. deixa eu ver, versículo. E seria que diz que o sangue de Jesus, seus filhos, nos purifica de todo pecado. Ele não fala pecados. Não fala pecado, não fala dos vários pecados que a gente vai comer, não fala disso. Tá falando mais da eficácia que Sim. tem o sangue, né? É o sentido, né? E para nós seria, por exemplo, que perdoou o pecado de ontem, de hoje e de amanhã, né? Sim. Mas um sentido correto, segundo essa frase, seria assim, a tradução mais certa, né? Seria assim: o sangue de Jesus nos purifica constantemente ou continuamente nos limpando. Sim. Isso não é uma coisa que é uma graça que não tem interrupção, Verdade. entendeu? Não tem, então essa lavagem é contínua. Então, e ainda mais o significado certo seria todo, cada ou qualquer ou a totalidade do que você possa cometer. Sim. Então, o sentido seria como ele não importa a gravidade do pecado ou dos pecados, ele 100% absolutamente pode nos purificar de todo pecado. Ou seja, de qualquer coisa que a gente possa cometer, ele é de maneira constante e contínua. Sim. Por isso que não fala, por exemplo, João não fala assim de pecados no plural, mas ele fala no pecado, do pecado Singular. em singular, porque existe uma diferença Sim. de o pecado e dos pecados. Dizer assim, o pecado seria a natureza, a própria natureza que vai cometendo os pecados, Sim. entendeu? Então, é nesse sentido, o sangue, ele tem a capacidade de nos limpar de forma contínua, porque nós temos a natureza de pecado, mas a gente comete pecados, né? Então, ele tem uma capacidade total de, como uma solução que vem de Deus, uma solução divina, que ele Verdade. soluciona tudo que a gente for fazer, ele nos limpa. Ele tem uma abrangência total. Então, essa é só isso aí que queria dizer, né? Mas porque é importante falar assim,
O Senhor não está nos limpando, mas tudo depende, como você diz, tem que ir diante de Deus e se arrepender. Tem que ir diante de Deus, Ele tem que te iluminar, porque, Vitor, na Verdade. nossa experiência, a gente cometemos certos erros sem nos darmos conta, e outras de forma que a gente dá conta, né? Mas mesmo assim, de iniquidades que a gente comete também, o Senhor nos perdoa pelo sangue, né? Nos Sim, limpa de todo pecado. Amém. maravilhoso, irmão. Muito bom. Irmãos, Sim, ó, eu acho que tem uma palavra aqui de Tito, que ele é a continuidade de Gálatas, que a sim, gente estava compartilhando. Apesar que foi muito bom essa abordagem sobre pecado, transgressão. Eu acho que a palavra poderia ainda ter colocado incredulidade, eu acho que faltou, né? sim, Mas eu acho que, assim, poderia fechar, se a gente abrir nossa Bíblia, quando Paulo está escrevendo para Tito, ali, na missão de Tito em Creta, na ilha de Creta, a gente podia ler o versículo 9, do capítulo 1, até o versículo 16. É maravilhoso. Ela vai dar um fechamento muito forte. Que capítulo Atos e que Fala, capítulo? Tito, Ah, Tito, Tito. Tito, eu Sim. falei Atos, eu falei errado, né? Ah, Que a missão de Tito em Creta, eu acho que em eu Creta. falei Sim, sim. em Creta, mas é na carta de Tito, né? Sim, Mas olha assim, porque estava querendo de novo uma advertência de voltar aos rudimentos da lei. sim. Fala que apegue-se firmemente à fiel palavra. Estão me ouvindo bem? Que eu estou com esse fone aqui, a gente fica meio. Tá me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Alô, irmão. alô, alô? Estamos Tá, então ouvindo. tá bom. Apegue-se firmemente à fiel palavra da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Sim, Porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. sim. Puxa, É necessário fazê-lo calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Olha essa palavra. que coisa, né? Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreendo com toda severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Esse Muito versículo eu bom. queria trazer para os irmãos. Muito bom, irmão. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Foi o que você leu no versículo lá atrás, né? Sim. É, Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. corrompido. Olha o que o Carlos falou. Sim. Muito bom, irmão. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio das suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, Sim. insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Puxa vida. Muito bom, hein, irmão? Você Que sabe que palavra, hein? que palavra, hein? Muito forte, irmão. Muito bom isso aqui. É. E você vê que uma distinção aqui no versículo 14 que o irmão Mori trouxe, né? E não se ocupem com fábulas judaicas, né? Essa é uma distinção, né? Desse grupo de pessoas aqui mencionadas.
nem com o mandamento dos homens desviados da verdade, viu, irmão? Então você vê que quando nós falamos assim que a iniquidade é aquela pessoa que se desvia da lei, na verdade está se desviando da verdade, né, irmão? Porque agora se a verdade, como o irmão trouxe bem, eu acho que foi um complemento nessa mensagem, mostrar, né? Porque a gente aponta para aquele significado da iniquidade, do pecado, mas o que realmente nós temos recebido? Nós temos recebido a verdade, irmão, a verdade do Evangelho, que é contrário às fábulas judaicas, né? Vamos dizer, né? Que vou fazer contraste aqui. Agora, todas as coisas são puras para aquele que está na verdade, né, irmão? Maravilhoso isso aqui, né? E aquele que está na verdade, ele, por conhecer a verdade, que é a pessoa de Cristo, que é o que envolve ele, você é livre. Daí você não é julgado por meras situações. Você, vamos dizer, por causa da verdade mesmo, você experimenta aquela liberdade que vem em Cristo. É maravilhoso, né? Irmão Genaro, gostou, irmão Genaro? Aleluia. Ó, Glória- porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, Puxa, muito bem lembrado, pois sim. o querer o bem É, está em mim, não porém o efetuá-lo. sim, Porque faço o bem pre- porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem Hum. o faço, mas sim a iniquidade O que pecado. habita em mim. Vida não. Então, o querer fazer o bem encontro a lei que o mal reside em mim. Quer dizer, Sim, a rebeldia reside em mim. que coisa, né, irmão? Muito bom. É Escravo. impressionante, irmão. Que coisa, né? Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Uhum. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei da iniquidade Sim, que Isso. está bem. nos meus Meus membros. membros. Desventurado que sou, quem me livrará desse corpo de Adão? Morte. Graças a Deus por Jesus Aleluia. Cristo, nosso Senhor. De Amém. maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, Sim, mas segundo a carne, da lei da iniquidade. que coisa, né? Mas uma notícia, irmão. Sim, Agora, pois, já nenhuma condenação há amém. para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Daí, irmão. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmão. Amém. Graças a Deus, irmão. Maravilhoso. Encorajamento, né, irmãos? Amém. O, Amém. o iníquo, irmão, fala assim, ele virá e virá o assola, assolador nas asas Da da iniquidade. abominação, né? Abominação. Ele vem montado nas asas, né? É abominação para Deus. É o que é elevado entre os homens. Ah, sim, sim. Porque esse homem iníquo olhou para si mesmo e se tornou um rebelde sem lei. Ele é anarquista. Sim, Ele não possui lei. Não precisa de lei. Ele é contrário a tudo que seja lei. Ele tem sua própria lei. Então ele virá montado nas asas da abominação, sim. porque fará tudo que é levado para o homem, tudo que é glória para o homem, Bem, mas para Deus é abominação, né? sim. É, e os que estão no Espírito também, irmão, contra esses Não há não há lei. lei, não há lei, porque o cumprimento da lei é Cristo. Amém. E Cristo não precisava de lei, porque ele é que, el que Por causa. dictaminou, ele é a palavra, é por É, causa dele. isso. Então, estar no iníquo é um sítio, é um lugar.
donde se manifesta Ah, o pecado. Mas estar em Cristo é a obediência, a submissão absoluta à vontade de Deus. Ele vem montado nas asas da justiça. sim. Por isso que estamos em Cristo, não há nenhuma condenação. Não. Muito bom, irmão. Aleluia. Mas Jesus disse, vós sois... Sim, irmão. Pode Não falar, é irmão. interessante com relação à iniquidade, o homem da iniquidade, Uhum. Sim, mas também é interessante as nossas iniquidades, sim, irmão. É, Muito bem, porque sim. obrigado. nós nós temos iniquidades por causa dos nossos atos, mas Sim, a natureza humana nossa tem a natureza do iníquo. sim, Porque você, irmão, às vezes tá flutuando, tá bem, tá desfrutando, né, com muita alegria as coisas do Senhor, mas de repente você briga com alguém ou entra em conflito, É, aquele nervo, irmãos, apaga a lei do Espírito da vida e sim. você não entra em razão. Que coisa, né? Você ativa aquela lei do iníquo, sabendo que está fazendo errado ou vai fazer coisa errada, mesmo assim, aquilo é muito forte, irmãos. Por isso, hoje, graças a Deus, nós temos a lei do Espírito da vida, que nós podemos Amém. nos voltar rapidamente para o Espírito. Amém. amém. E voltando nesse Espírito não significa que acabou o ardor da ira, Não. mas entra em ação o Espírito da lei, do Espírito da vida, e ele sim pode resolver a minha situação interna, aquele conflito, aquele nervo, aquela raiva, né? Porque isso vem do iníquo, da natureza que eu recebi quando eu Sim, nasci dele. verdade, irmão. Sim. Mas graças a Deus, aquele filho de Deus que nasceu do Espírito, ele também está no nosso coração, irmão. Amém. Porquanto nós podemos nos voltar rapidamente e nós Aleluia. podemos nos consertar. Eu não posso me consertar, mas Sim. ele sim pode consertar a minha transgressão. A Amém. minha transgressão não é o meu ato de fazer as coisas erradas. A minha transgressão é aquilo que eu saí do espírito da lei do espírito da vida Isso. e fiquei ativado na lei do iníquo. Verdade, Essa é irmão. a minha obra grave, irmãos. Sim. E muitas das vezes acontece com cada um de nós. Eu acho que nós temos essa experiência. E as situações que vêm ocorrendo nas nossas vidas é para nos mostrar justamente isso, para que nós Sim. possamos ver. E hoje nós estamos vendo claramente com relação a o homem da iniquidade e as nossas iniquidades, Sim, irmão. E, né? A nossa transgressão. E a Amém. transgressão ocorre porque existe em mim uma rebeldia. Verdade. Essa rebeldia, irmão, agora, graças a Deus, Romanos capítulo 8 É. me libertou, irmão, dessa lei, desse Aleluia. iníquo, desse pecado. Amém. Quanto a gente, irmãos, entra no Espírito, invocando o Senhor e buscando a Deus, automaticamente, irmãos, nós somos de Deus e Deus está no nosso coração. Amém? Glória a amém. Deus. Amém. Há, Ah, há uma diferença progressiva de Sim, pecado para iniquidade. sim, irmão. Porque o pecado, ou pecados que a gente comete, né? Ela é, você não fez de forma propositada, foi ocasional, uhum. uma falha, uma fraqueza, né? Ou você teve uma distração do alvo, da meta, né? Então, esse aí é uma coisa. A transgressão, ela é uma rebeldia voluntária. Uhum. Sim. Você conhece a regra. Você sabe que eu não posso ir magoar propositadamente o Vitor, mas eu decidi magoar ele, quebrei a regra a propósito, propositadamente, que a rebeldia está dentro de mim. Claro que é contra a lei de Deus, né? Sempre, né? Ou contra a lei do Sim, Espírito da vida, aliás, né? Agora, esse aí é porque você fez uma desobediência consciente. Essa é a rebeldia, ou quer dizer, a transgressão. Agora, a iniquidade já se torna um
um hábito, você já acostuma fazer isso aí. Você já tem um coração torto. Não estou dizendo você, Vitor, eu estou falando de nós, né? Sim, Você já tem um É, mas, coração torto. mas, é, mas também sou eu, É, viu, irmão? então, por um lado, o pecado, então, é um tropeço. Você pode se arrepender dela. Sim, E é mais fácil se arrepender dela. Mas quando ela se torna transgressão, uma rebeldia contra Deus, é mais difícil. mais difícil. Ainda o Senhor pode nos trazer de volta, né? É claro, para Deus não tem nada impossível, porque Ele nos perdoa se a gente se arrepender, né? Sim, Agora, no caso da transgressão, é uma coisa mais voluntária. Você, às vezes faz de pirraça, faz propositadamente, consciente, sabendo que isso não está certo, não está correto para Deus, né? E o outro já se torna um hábito comum, que já mudou o teu caráter, a tua pessoa já é com o coração já de rebelião contra Deus. Então, vamos dizer assim que o pecado é uma coisa acidental, a transgressão pode ser uma escolha a desobedecer, e a iniquidade é quando a pessoa já está corrompida por dentro. Nisso que a gente não pode chegar. sim, Você vê, a gente não vai tocar no assunto de criticar ninguém, mas às vezes você vê uns cristãos aí fora, né, que, de assim, que chama-se de cristãos, mas eles têm uma corrupção total por dentro. E a prática deles de iniquidade é tão terrível que eles são corrompidos por dentro e que são iguais ao anticristo, não tem lei e nada. sim. Você não pode falar nada para ele. Ele tomou uma outra direção. Então, isso que eu quero dizer. O pecado você tem que tratar, pode tratar, é mais simples, porque Deus pode te perdoar, porque a tua consciência está à luz, como disse em João, 1 João, né? Ele ilumina. Então, você pode se voltar para o Senhor. Mas quando ele é transgressão, é um pouco mais difícil, porque você tem um caráter torto. Agora, o Verdade. outro, irmão, a gente não tem que chegar nisso aí, não. Não tem que deixar de ter iniquidade, mas Deus pode perdoar a tua iniquidade e o meu também. Sim, Pode perdoar o pecado, ou os pecados, aliás, né? E também pode perdoar tanto a transgressão e também a iniquidade. Só que não podemos nos parecermos com um homem da iniquidade que se levanta contra tudo que é Deus. contra tudo que é Deus. Então a gente não pode chegar nesse ponto, Não. né? Amém. Muito bom, irmão, essa observação. Deus seja louvado. Amém. Verdade. Fomos Aleluia. encorajados. Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Alegria. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Graça e paz, amados irmãos. graça e paz. Alegria estar com Graça e todos Graça os e paz. paz, irmãos. irmãos. Amém. Alegria. Ô, irmão Amori, recupera, irmão Amori. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém, Amém. graça e Amém. paz. Abração para todos. Senhor Amém. guarde todos os irmãos na Amém, irmão. graça. Amém, Obrigado. irmão. Abraço, Amém. irmão. Abração. Amém. Tchau, Boa Obrigado noite. tchau. pela palavra. Amém. Obrigado, irmãos.